Olá, olá. Boa noite. Quando vocês vão entrando, eu vou apresentar uma música do Em Busca de Judite, que é o nome do trabalho dentro da minha residência artística lá no Museu Bispo do Rosário. Essa música é uma composição original para o trabalho, é uma composição de Pedro Samorais, que é dramaturgo dessa peça e diretor. E também faz a residência artística comigo. Da loucura que tanto se fala, muito pouco se sabe de fato. O elefante está dentro da sala, mas ninguém pode tocar no assunto. As instâncias que regem a história, como forma de achar um sentido pra rotina de som e de fúria, põe amarras no desconhecido. A loucura se estranha aparente, uma sombra que a gente pressente. Quando perto parece distante, quando longe chegou de repente. Pois a vida apresenta um problema que o pensamento não soluciona. A loucura na paixão extrema, mas também na razão cotidiana. Da loucura as espécies são várias. Há delírios de espírito ébrio, mas também desatinos diários, sob o chão do aparente equilíbrio. Boa noite. Olá a todos que estão aqui. Eu sou Jéssica Barbosa, eu sou atriz, sou doula, sou produtora, sou nordestina, neta de Judite e deusa. E é Judite, a minha avó paterna, que me leva para essa busca. E nessa busca eu estou descobrindo muita coisa que eu desconhecia. Foi nessa busca que eu entrei para essa residência artística na Casa B, um projeto dentro do Museu Bispo do Rosário, que fica lá na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Eu faço essa residência artística junto com o Pedro Samorais, que assina a dramaturgia do espetáculo e a direção. E a gente idealizou o Interfaces Arte e Saúde Mental como uma proposição da nossa residência artística, agora mais do que nunca à distância. E são debates urgentes, debates necessários que a gente tem feito aqui, através dessa sala universal em que todos podem entrar para a gente compartilhar essas informações, essas reflexões, esse conhecimento, essas histórias que são de responsabilidade nossa. Eu fiz a primeira live com Mãe Celina de Xangô para falar sobre a saúde mental nessa especificidade da religiosidade negra. Está aí disponível para quem quiser assistir. A segunda live foi com Diana Coker, que é coordenadora pedagógica lá no museu. E hoje eu vou ter a honra de receber Daniela Arbex, jornalista investigativa, autora do livro Holocausto Brasileiro, que está aqui na minha mão, que conta essa história que muita gente ainda desconhece. Eu entrei em contato com a história de Barbacena
ao começar a estudar esse tema da saúde mental no Brasil. Foi aí que eu descobri o livro e já de cara fiquei com vontade de conversar com Daniela. E quando comecei a fazer essa série de lives, claro, pensei no nome dela e ela topou porque ela falou exatamente sobre isso, a importância de que muitas pessoas ficassem sabendo dessa história. Então, eu vou chamar a Daniela aqui. Enquanto... Você já solicitou, Daniela? Solicita para mim, deixa eu ver ela aqui. Se eu convido. Pronto. Ela entra. Eu queria convidar vocês a participar da campanha Arte em Casa, que é para arrecadar din-din, para comprar materiais de arte lá para os usuários do polo artístico do museu, que agora estão produzindo de casa, né? Então é importante que eles recebam esse material. Boa noite, Daniela, bem-vinda. Ei, tudo bem, Jéssica? Boa Tudo bem? Boa noite. Que noite. bom a gente poder conversar sobre a história do nosso Holocausto, né? Sim, muito importante. Eu não sei se eu te apresentei dignamente, mas assim, o livro é importante que as pessoas saibam, né, que ele é um livro premiado que organiza e revela não só a história desse holocausto, mas as histórias desses indivíduos, né? Muitas histórias tristes, é um livro bem difícil de ser lido, ou seja, mais do que nunca nessa época que a gente vem vivendo, necessário. E tem histórias bonitas também de encontros, reencontros, casamentos, e te agradeço muito por essa história, assim. Então, eu não sei se a gente chegou a falar, mas eu me comprometi em 2009, quando eu tive acesso ao conjunto de fotos que foi tirada dentro desse hospital pelo fotógrafo Luiz Alfredo em 1961. Então, eu tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois. Quando eu vi essas imagens e percebi que alguma coisa muito grave aconteceu debaixo do nosso nariz, né, na história do Brasil e que a gente desconhecia, depois que eu fiz uma busca pelos sobreviventes a partir daquelas fotos, eu me comprometi a contar essa história para o maior número de pessoas. E é isso que eu venho fazendo ao longo dos anos, né? Não só a partir da publicação do livro, mas depois, quando a gente fez o documentário para a HBO, sempre com esse compromisso de contar essa história para o maior número de pessoas. E é muito emocionante perceber o alcance que essa história teve e que todos os dias alguém descobre essa história. Que esse livro ele é atemporal, ele veio para ficar e ele vai ser atual daqui a um século. Quando alguém lê esse livro, ele vai continuar atual, porque ele narra a tragédia do nosso passado, mas ele também é um alerta para a cegueira do presente, Uhum. né? Para que a gente possa mudar o nosso olhar, para que a gente possa não produzir, continuar produzindo, continuar promovendo essa cultura higienista que exclui, que segrega, que faz com que negros sejam mortos, assassinados, quase 6 vezes mais do que o número de brancos, enfim. Então, eu acho que esse é um trabalho fundamental. Por isso que eu estou aqui essa noite, para a gente falar sobre ele, para a gente contar um pouquinho da história desse livro e, por que não, falar um pouco da história de todos nós, né? Porque qualquer um de nós podia ter sido mandado para lá. Uhum. Tem uma história em especial que parece muito com a história que eu estou pesquisando, assim, que é uma história que eu fiquei bem emocionada de ler. Você chega através dessa história de Barbacena por causa das fotos, é isso?
Sim, Jéssica, foi por causa das fotos. Eu trabalhei durante 23 anos num jornal diário, fazendo jornalismo diário, que foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muito através do jornal diário. Eu era repórter especial de um jornal, de Minas, que era um jornal importante em Minas Gerais, e eu fui fazer uma entrevista com um psiquiatra da minha cidade. E no meio da entrevista, ele falou: Ah, Daniela, antes que eu me esqueça de você ver isso, e tira da gaveta um livro que tinha parte dessas imagens que ilustram o livro, né? Você mostrou o Holocausto, a edição, essa aqui é a edição nova do Holocausto, pela editora Intrínseca, né? Então, que ilustra é, a maior parte do livro, né? Essas fotos. Uhum. E aí, quando eu vi aquelas imagens, eu fiquei muito, muito impactada, porque eu levei um susto muito grande. Eu moro a cerca de 100 quilômetros de Barbacena, já tinha ouvido falar, né, que é a cidade dos loucos, mas eu não tinha a menor ideia do que realmente tinha se passado lá. Quando eu vi essas imagens, eu assumi um compromisso comigo mesmo naquele momento que era: eu preciso encontrar essas pessoas. E essa busca, ela só aconteceu 2 anos depois que eu tive acesso a essas fotos, porque como eu trabalhava num jornal diário e num jornal pequeno, o jornal não dispunha de tempo para que eu pudesse apurar. Então, quando as fotos completaram 50 anos em 2011, eu falei, não, agora eu vou de qualquer maneira apurar essa história. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essas fotos, esse conjunto de fotos, localizei o fotógrafo Luiz Alfredo, que está vivo, mora em Niterói, que fez esse registro histórico. É dele o maior conjunto de imagens do Hospital Colônia, né? Eu digo sempre que se as fotos dele não existissem, por maior que fosse a qualidade das provas que eu consegui reunir, dos arquivos, dos registros, seria quase impossível a gente acreditar que uma história dessa dimensão aconteceu no Brasil. Então, a partir do contato com o Luiz Alfredo, que me cedeu o conjunto de imagens, eu fui para Barbacena para pedir a ajuda dos funcionários do hospital, ex-funcionários, moradores da cidade, para que olhassem aquelas fotos. E eles olharam as fotos centenas de vezes e eu perguntei: vocês reconhecem algum rosto? Então foi assim que foi a nossa busca. E eu fui em muitos endereços errados. Era interessante porque as pessoas falavam: Ah, esse aqui é Dona Fulana, não, tá igualzinha, não mudou nada. Eu chegava lá, não era. Ah, não, mas esse aqui é o seu fulano. Tenho certeza que é ele. Pode ir lá na casa dele. Eu chegava, não era. Menina, mas quando foi? Quando eu encontrei o primeiro sobrevivente, que era a pessoa da foto, nossa, você não imagina a emoção que eu senti e a responsabilidade foi quando a minha ficha caiu, que isso tinha realmente acontecido. E a primeira pessoa, eu encontro essa pessoa e depois eu encontro outros 20 sobreviventes de um grupo que mais tarde eu vinha descobrir de 160 sobreviventes daquele período. Então Uhum. foi muito emocionante, foi incrível, porque eles nunca tinham sido procurados, eles nunca tinham sido ouvidos. E Uhum. quando eles puderam falar sobre o que eles passaram, eu acho que eu tive o privilégio de ouvir, né, de oferecer essa escuta qualificada e dar voz para eles, eu acho que isso mobilizou o país. E isso tocou tanto as pessoas, isso fez com que você se interessasse pela história, fez com que eu receba e-mails de várias partes do Brasil todos os dias, de pessoas que tiveram seus parentes, descobriram pelo livro que seus parentes foram internados lá. E isso Caramba. também mostra, é incrível, porque isso mostra como é que esse hospital atravessou a vida das pessoas durante tantas décadas, né? É incrível como é que a gente tem pessoas. Ontem mesmo eu recebi um e-mail de um rapaz dizendo que descobriu que teve uma avó internada lá e que ele queria resgatar os registros dela, pedindo orientação. Gente, isso é quase todo dia que eu recebo e é do país inteiro, né? Para a gente ver também o alcance desse trem de doido, né? Que era o único trem do Brasil que fazia Você pode, viagem só de ida. você pode contar um pouco sobre o trem dos doidos? É, Então, o trem de é, doido. é curioso, porque meu pai, na minha infância, é uma música muito conhecida, né? O trem maluco, quando sai de Pernambuco, vai fazendo vucu-vucu. Essa coisa do trem maluco. Então,
É até uma história que está dentro da minha No história, assim. imaginário social também, né? Porque é da minha Con- infância também, essa música, né? E conta um É pouco engraçado. desse Trem dos Doidos para quem não conhece. Então, assim, eu fui descobrir essa expressão trem de doido é uma expressão muito conhecida dos mineiros, trem de doido, é muito mineira essa expressão. E a gente sempre falou de trem de doido, se referindo àquela festa, tava um trem de doido. Nossa, eu comi uma comida que você não sabe que era um trem de doido. Então, assim, a gente usava essa expressão sem ao menos ter ideia, desconhecer a origem dela. E aí eu vim descobrir na apuração do livro que foi o Guimarães Rosa, nosso grande escritor brasileiro, quem criou a expressão trem de doido para referir-se ao caminho para a morte no Colônia. O Uhum. Guimarães Rosa esteve em Barbacena, final da década de 50, início da de 60, e ele viu de perto o trem de doido. E ele acaba num conto que é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, do livro Primeiras Histórias, ele acaba falando sobre o trem de doido, que é Uhum. exatamente esse trem da solidão coletiva, né? Então é incrível porque e aí a gente vai resgatar através dos depoimentos dos sobreviventes, né? Que da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do Colônia também eram encaminhados de trem para lá, em vagões de carga. Quando eles chegavam no hospital, eles tinham a sua humanidade confiscada, eles recebiam, eles perdiam seu nome, né? Eles eram rebatizados, eles recebiam um uniforme, eles tinham as cabeças raspadas, passavam por um banho de desinfecção. Então, assim, muito semelhante ao modus operandi que aconteceu na Alemanha nazista, né? Então, eu acho que é muito chocante que a gente tenha reproduzido esse modelo. Um modelo que, inclusive, é anterior à Segunda Guerra Mundial, porque o hospital foi criado em 1903 e, e ele acabou vivendo uma história de extermínio entre 1930 e 1980. Com 60 mil mortos, não é isso? Isso, produzindo esse número, que é uma estimativa do próprio governo mineiro, é que 60 mil pessoas perderam a vida nesse lugar. E uma coisa que me impressionou muito nessa pesquisa, quando a gente teve acesso aos arquivos do hospital, é que, assim, morreram de quê, né? De que essas pessoas morriam? E aí, existiam tantos registros de morte por diarreia, que eles criaram um nome pomposo para dizer que diarreia era doença de louco. Então, o nome era enterocolite do alienado. É incrível, né? Porque, assim, como eles morriam pelas más condições, pela precariedade, pela falta de higiene, pela falta de comida, pelas condições subhumanas em que eles eram mantidos, e aí você morre de uma coisa que é altamente tratável, que é uma diarreia, né? Mas como eles morriam, às vezes, 16 pessoas por dia, 20 pessoas por dia, eles acabaram dizendo, então, que a diarreia era uma doença do louco, né? São coisas, assim, que nos impressionam muito. Agora, quando a gente conhece a história dessas pessoas e vê pelo que elas passaram durante tantas décadas, né? O próprio Bispo do Rosário, né? Tantas décadas institucionalizado, tantas décadas, assim, é, é, perdendo todo o contato afetivo, os vínculos sociais, os vínculos humanos, a gente fica pensando na dívida histórica que a gente tem com essa população, né, Jéssica? Uhum. É que eu acho que assim é irreparável, né, para quem viveu, mas uma forma de reparo é agir para que esse tipo de circunstância, esse tipo de realidade não se repita. E aí eu estava lendo hoje, né, sobre a questão do nome, refletindo um pouco. Eu achei um Uhum. artigo recente da Raquel Gouveia, que é uma professora pós-doutora negra, assistente social.
ela é da área de assistência social, e aí ela pergunta um pouco, holocausto ou navio negreiro? E ela propõe essa reflexão para a gente, se holocausto ou navio negreiro, a partir exatamente das fotos. Porque quando a gente abre o livro, eu, enquanto mulher negra, eu olho e eu me identifico muito com aquelas pessoas. Aqueles Sim, corpos negros, eu vejo avós, eu vejo os tios, eu vejo os primos, eu vejo a mim. E aí identifico isso como uma política de Estado, que ela, de uma certa forma, acontece ainda hoje, né? Com a quantidade de pessoas negras que estão encarceradas, em cadeias, sim. ou coisas que ela cita, por exemplo, no artigo dela, Daniela, que é muito chocante, como esterectomia forçada agora, em 2017, eu acho, de uma usuária de Uhum, crack. Eles uhum. pegaram ela e fizeram esterectomia forçada, que era uma prática também, né? Assim, dentro Uhum. desses hospitais psiquiátricos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, dessas imagens desses corpos negros. Você já chegou aqui a citar, a falar, mas dessa provocação dela, que eu achei bem interessante, né? A Holocausto. gente, o navio negreiro, mas você sabe, Jéssica, que eu teve um grupo de teatro que lançou a peça do Holocausto em Salvador. Eu até participei da estreia e eles compraram os direitos, enfim. E que eles construíram a peça exatamente como um navio negreiro, né? A partir dessa proposição de navio negreiro, com essa reflexão da questão da presença maciça de pessoas negras. E é interessante porque a gente não tem uma estatística oficial sobre a predominância de pessoas negras no Hospital Colônia. Mas é como você mesma disse, basta abrir o livro e olhar as fotos que você vai perceber que pelo menos 80% das pessoas eram negras, né? E aí você vê que as pessoas que eram mandadas para lá, elas tinham cor, elas eram pobres, elas eram indesejáveis por causa da cor, por causa da pobreza, porque elas incomodavam outras pessoas com mais poder, porque elas eram homossexuais, porque elas tinham perdido a virgindade antes do casamento. Tudo era motivo para ser despachado para esse lugar. E um lugar que só se manteve por tantas décadas como um local de destino final das pessoas, porque houve uma missão coletiva. Se a gente tivesse uma sociedade que não compactuasse com isso, mesmo estando entre muros, o colônia tinha acabado muito antes, né? Então, assim, essa missão coletiva produziu essa número de mortes em massa, produziu essa exclusão, produziu esse lugar, né, que era o lugar dos segregados, que era o lugar dos esquecidos. E a gente está falando de uma história que é muito recente. A gente está falando de algumas décadas atrás, né? E a gente está falando também do Brasil de hoje. Porque você vê uma política atual de saúde mental, uma coordenação nacional de saúde mental, que volta a admitir a presença dos manicômios como uma política de saúde pública. Uhum. Né? Uma coisa que eu acreditava, até por conta de todo o movimento da luta antimanicomial, né, que ganhou força no final da década de 70, que seria um modelo ultrapassado, a gente está vendo que não, que é um modelo que está sendo retomado. Então, quando você fala da questão da memória, da gente aprender com isso, é um pouco do que eu faço com o meu trabalho, que é construir a memória coletiva do Brasil, para gente, exatamente para a gente não reproduzir esses modelos, exatamente para a gente construir uma realidade diferente, mais inclusiva, mais solidária, mais humanizada, porque esse é um modelo que definitivamente não deu certo, que definitivamente confiscou histórias, confiscou a dignidade humana, e a gente não pode permitir que ele seja reproduzido
nos dias atuais. E, infelizmente, isso vem acontecendo. E é uma coisa que é muito preocupante, porque é andar para trás, né? Eu acho que a gente agora, vivendo essa pandemia, a gente consegue experimentar um centésimo do que é ficar confinado, do que é ser privado da liberdade de beijo, da liberdade de ir e vir, do que é você não poder sair, né? Que você ficar confinado. Então eu acho que, imagina, nós estamos assim, por um motivo, entendendo por que nós estamos vivendo isso, enfim, uma coisa passageira. Você imagina ficar confinado por décadas, né? Décadas, privado de qualquer vínculo externo, privado de existir, na verdade, né? Porque essas pessoas, elas não tinham nem a existência reconhecida, né? Então, É, Pode falar. tem uma história que você fala assim que as pessoas não tinham cobertores, né? Em épocas de inverno, como a gente está agora no inverno, elas passavam frio e para não morrerem de frio, elas deitavam umas sobre as outras, mas eram tanta gente que às vezes tinha gente que morria nesses bolos de gente porque ficavam embaixo, sabe? São histórias muito duras de acreditar que aconteceram. É, E dos procedimentos dentro desses manicômios, eles, na verdade, partiam também de uma iniciativa de punição, né? Então, banhos gelados na madrugada, você conta isso aqui no seu livro, isso fez parte também. Acho que exatamente na mesma época, assim, teve um período ali da ditadura militar que a colônia Juliano Moreira do Rio chegou a ter um contingente de 5.000 pessoas, que não nossa. eram 5.000 pessoas todas com questões psiquiátricas, ao contrário. Eu acho que até Uhum. tem isso aqui no seu livro, né? Que 70% das pessoas que passaram por lá não tinham diagnóstico De de doença mental. doença mental. E aí, coisas que eu acho que são importantes a gente pensar no momento que a gente está também, como uma forma de construir novos sentidos, porque a nossa educação ela é feita com base nessas coisas que a gente escuta, né? O doido da rua, o doido é perigoso. Como é que a gente olha para essas pessoas? Ou como é que às vezes a gente olha para os nossos próprios adoecimentos, né? Uhum. Então, por exemplo, Uhum. muitas pessoas agora que estão racionando alimento, que não estão conseguindo pagar o aluguel, tendo falta de ar, tendo insônia durante a madrugada. E aí, conversando Uhum. com alguns profissionais da psicologia, eles falando sobre a importância da gente não assumir isso só numa perspectiva individual. Esse Uhum. sofrimento individual existe, mas ele é uma produção coletiva da nossa incapacidade de se articular e construir essa força coletiva para não colocar um desgoverno como esse que está aí, por exemplo, Uhum. Uhum. num momento como esse para o seu povo, que não tem um lugar de fala, na verdade, ao contrário. Então, por isso, até a motivação de fazer essa live contigo, para a gente estar de olhos bem abertos em tudo que vem acontecendo. E aí, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a tua perspectiva do que é loucura para você. Tanto essa nossa loucura, como a música que eu cantei no início, que fala da loucura do espírito ébrio, mas as nossas loucuras cotidianas, quanto essa loucura de um adoecimento, de um sofrimento psíquico. Como a gente pode olhar para sentidos disso fora dessa construção que a gente recebeu, né? Na verdade, eu acho que ao longo da história e culturalmente a gente foi construindo alguns estigmas, né? E um deles era do louco perigoso, criminalizando a loucura, exatamente para justificar a permanência dessas pessoas em locais de exclusão. Tem uma carta que foi escrita por um psiquiatra que participou do processo da luta contra tudo que aconteceu no colônia, ele é um psiquiatra mineiro, e ele resolve escrever uma carta para o personagem pro Soroco, né, o personagem do Guimarães Rosa, para atualizar o Soroco
sobre o que estava acontecendo no Brasil, enfim. E aí ele vai falando, né? Estive hoje no lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha. Meu querido Soroco, esteja onde estiver, quero que ouça o que tem a lhe dizer. Estive hoje no lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram os pais e as mães e os filhos de incontável número de pessoas. Sabe o que eu encontrei lá? Um centro de atenção psicossocial, o hospital de clínica médica e cirúrgica. Do que havia do antigo hospital, resta apenas um edifício imponente. Chama-se Museu da Loucura. Está lá para lembrar uma época, para não deixar esquecer. É um templo dedicado à loucura, não loucura de pessoas como sua mãe e sua filha, mas a nossa loucura, Soroco, a loucura dos chamados normais. E essa carta que ele escreve para o Soroco fala muito do que a gente está vivendo, que é essa loucura dos chamados normais, né? Quando você classifica o outro, quando você estigmatiza o outro, quando você acha que há pessoas que merecem morrer, né? Que há vidas que valem menos. Então, isso tudo são criações ao longo da história e da nossa cultura que a gente foi permitindo, né? Como agora, antes era bandido bom, é bandido morto. Agora é jornalista bom, é jornalista morto. Então, olha a que ponto que a gente chegou, né? De uma sociedade intolerante, repressora, incapaz de enxergar o outro, de valorizar as diferenças, de aprender com as diferenças, mas que busca uma normalidade que não existe. Porque o que a gente cada um tem a sua individualidade. O que é normal para mim pode não ser para você, enfim. E seja qual for o nível de adoecimento mental, a gente tem sempre que lutar, sempre, sempre pelo acolhimento, pelo cuidado em liberdade. Porque não só porque é mais humanizado, mas é porque funciona, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer várias residências terapêuticas, que são locais de moradia para pessoas que tiveram longa permanência nessas instituições quase de privação de liberdade, na verdade, né? Nessas instituições de longa permanência, e que tiveram a oportunidade de deixar esses locais e, através de um incentivo do governo federal, um incentivo mensal, elas conseguem manter essas casas lares, e é incrível você ver uma pessoa como a Sônia, que está no livro, que passou quase 40 anos institucionalizada, que sai do colônia, vai viver numa residência terapêutica, que não conhecia o dinheiro, e passa a ter que lidar com dinheiro, que não conhecia o refrigerante, e tem a oportunidade de experimentar outros sabores, e vai pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, com quase 60 e tantos anos, vai conhecer o mar. Ou seja, vai fazer as próprias escolhas. É disso que a gente está falando. Isso é devolver dignidade. É isso que ajuda essas pessoas, a socialização, o convívio, o aprendizado que é você. No começo, e Barbacena é modelo, ela produziu esse holocausto, mas podia ser em qualquer cidade do Brasil, né? Mas também conseguiu ser modelo em relação a residências terapêuticas e esse trabalho de resgate. E é lindo ver um bairro que não queria ter uma residência terapêutica com pessoas loucas, saídas do hospício, e essas pessoas aprendendo a conviver, essas pessoas passando a enxergar o que elas fingiam não ver. E mais incrível ainda é você ver como é que o ser humano, ele é eu não tenho nenhuma palavra, mesquinho é pouco, né? Porque quando essas pessoas passam a ter dinheiro para consumir, elas viram consumidoras e elas podem comprar, porque elas recebem um benefício do governo federal, elas passam a ser vistas e ser disputadas pelo comércio local. Olha que loucura isso. Isso é loucura, né? Isso é que é loucura. Você ignora o outro porque ele não pode, porque ele não é útil, porque ele é incapaz de consumir. Mas a partir do momento que ele passa a ser um consumidor, ele é bem visto. Então, são esses contrastes aí, mas é incrível a gente ver o trabalho da residência, de resgate da dignidade, da gente ver as pessoas decidindo que horas elas vão dormir, que horas elas vão apagar a luz, que horas, o que elas vão comer,
Eu lembro que uma residência que eu visitei, elas fizeram um lanche maravilhoso, elas foram na padaria, elas decidiram o que, que iam me oferecer para o lanche, é a casa delas. É isso. Isso resgata a dignidade e esse acolhimento é incrível. Então, assim, eu sou muito defensora desse modelo porque é um modelo que funciona, né? É um modelo capaz eu acho que a gente não paga a dívida histórica, mas ele resgata a dignidade, sabe? Quando a pessoa passa a ser vista. Eu acompanhei um rapaz aqui em Juiz de Fora, onde eu moro, em Minas, que ficou 3 décadas institucionalizado num hospício, rapaz inteligentíssimo, e que em algum momento da vida ele teve uma crise nervosa e foi considerado louco, e por conta dessa crise ele passou 3 décadas institucionalizado. Quando a mãe dele morreu, ele não pôde sequer ir no enterro da mãe, enfim. E aí eu acompanhei ele quando ele sai do hospício e ele vai votar pela primeira vez depois de 30 anos. Uhum. Gente, foi uma coisa, uma experiência, assim, para mim, a poder acompanhar aquela cena daquela pessoa ir lá votar, decidir, sabe, escolher, ter liberdade para escolher. Isso é incrível, assim. Esse momento para mim foi muito marcante, porque a gente vê o que que o isolamento faz com o ser humano. Essa, você impõe para o ser humano, quando você impõe esse isolamento, você impõe para ele uma invisibilidade, um não ser, Uhum. que é uma coisa que destrói qualquer, é, é, qualquer condição humana mesmo. Então, se Você você tira, não tira. você tira essa condição ativa de ser sujeito, né? Você, Exatamente, a pessoa perde o protagonismo dela. E aí se você não tem doença mental, você desenvolve uma doença mental. Porque é impossível permanecer sendo violado por tantas décadas e manter a sua sanidade mental. É impossível. Né? Então eu acho que é isso mesmo. Loucura para mim talvez seja o que a gente produziu ao longo da história com essas pessoas, né? Seja esse modelo que é um modelo que ele assassina mesmo histórias, entendeu? Ele confisca a identidade do ser humano, assim, a ponto de, no Arquivo Público Mineiro, um dos documentos que eu encontrei, tá escrito assim, de 1921, esse documento, escrito assim: fugiu hoje o ignorado de tal. uhum. Esse era a comunicação que foi feita para o Estado. Fugiu hoje o ignorado de tal. Fugiu quem? Quem fugiu? Entendeu? Então é duro você pegar esses papéis e ver como é que essas pessoas foram rebatizadas, né? Ignorado de tal. As pessoas não tinham sequer o direito de manter o seu nome, né? Uhum. Então eu acho que loucura para mim é isso, é o que a gente é capaz de produzir. Tem muitos apagamentos desses que acontecem quando a gente tem tanta gente encarcerada, e nesse caso aqui específico, eu preciso falar dessas pessoas negras, que você faz um apagamento, às vezes, também de tradições culturais. Eu conversei um pouco sobre isso, por exemplo, com a mãe Celina de Xangô, né? Quando você pega uma pessoa que tem incorporações, por exemplo, e que isso está vinculada à ancestralidade, à religiosidade dela, Uhum, não a um surto psicótico, que é como se chama dentro da sim, sim. psicologia. Então, assim, e aí como você promove apagamentos absurdos, né? Não só individuais, mas também de tradições que elas são coletivas. Enfim, são 10 horas, a gente tem mais 20 minutos. Eu quero abrir para as pessoas perguntarem. O Edu, que é um grande bailarino lá de Salvador. Ai, eu Ele, amo Salvador. é, ele é professor lá na UFBA, uma figura belíssima. Ele é Que cadeirante lindo. e ele está com um projeto lindo agora, essa semana aí no Centro Cultural São Paulo, dando aulas. E ele falou hoje que tem uma deficiente visual lá da UFBA que está muito interessada de ler o livro.
e se ela conseguiria uma versão com acessibilidade, porque eles parecem que têm um núcleo de acessibilidade lá na UFBA para livros, para esses estudos. É, Uhum. e aí eu não sei se ela consegue ler por Kindle, coisa e tal, mas depois eu vou. Não sei se você já pode falar É, sobre a gente tinha, não posso. A gente, na editora anterior que eu trabalhava, a gente tinha um projeto de fazer um audiobook que estava assim me deixando muito empolgada, enfim. Mas como a gente desfez o contrato por várias questões aí que não vale a pena nem mencionar, e eu mudei de editora. A gente não levou isso para frente, sabe? Você falando agora me deu uma vontade, falei, gente, é mesmo, a gente precisava fazer uma versão de audiobook aí para que mais pessoas possam ter acesso ao livro. E eu vou terminar, quando a gente terminar essa live amanhã, eu vou falar disso. Porque realmente foi um projeto que ficou para trás, e aí e tem tudo a ver com o que eu faço, né? Que é Uhum, exatamente essa busca pela inclusão, e que a gente quer que o maior número de pessoas possa conhecer essa história, seja da forma que for. Então, poxa, super bem lembrado aí o Edu uhum, tá trazendo isso, porque para a gente retomar isso, eu vou ver como é que a gente uhum, pode fazer isso. Uma uhum. boa dica e lembrança. Maravilha. Vocês têm perguntas, gente, para Daniela? Vocês têm comentários a fazer sobre isso tudo que foi dito aqui? Assim, são tantas histórias no livro. Eu vou ver essa coisa para você, tá? Do PDF, porque tem uma versão no Kindle também. Aí do Kindle ele dá uma versão digital. Eu vou ver isso com Uhum. ela depois, como é que a gente pode criar essa acessibilidade para ela. Não, e eu também vou discutir isso. Você sabe, Jéssica, que você Maravilhoso. falando das histórias do livro, tem uma que é uma história que me comove muito, entre tantas, né, histórias incríveis, mas é a história do Cabo, que foi um paciente que ficou 34 anos, para quem não leu o livro ainda, né, que ficou 34 anos internado no Colônia, e desses 34 anos, durante 20 anos, ele foi considerado um paciente mudo. Só que um Uhum. dia ele ouviu a banda de música da PM, né, tocando, e ele começa a cantar, né? E aí o funcionário que estava do lado dele leva um maior susto, né? Parece que está vendo um fantasma. E pergunta para ele, pô, mas por que você não disse que falava? E a resposta dele é uma resposta emblemática, né? Ele respondeu, uai, nunca ninguém perguntou. Uhum. Então, uma pessoa ficar 20 anos sendo considerada muda porque ninguém nesses 20 anos se lembrou de perguntar se ela falava ou se lembrou de olhar para ele, né? De Uhum. ver que se lembrou de reconhecer ele como um ser humano. Então, assim, e é um homem negro, né? Um homem pobre e que foi mandado para o colônia pela caneta de um delegado, e isso prova que não existia nenhum Uhum. critério médico para a internação das pessoas, exatamente porque ele teve uma briga de rua, foi preso, e o delegado então entendeu que ele devia ir para o colônia, né? E por Uhum. causa dessa decisão de um homem branco, ele passou 34 anos institucionalizado e durante 20 ele sequer pôde falar. É, muitas histórias. Tem uma pessoa perguntando aqui, e já que o Interfaces ele é sobre arte e saúde mental, eu considero Uhum, nessas primeiras lives arte a parte da minha pesquisa para o Judite e como uma troca dessas informações de pesquisa, né? Uma forma de uhum, compartilhar. Então, uhum, eu vou receber aqui artistas que fizeram trabalhos inspirados nesse tema da saúde mental, Lima Barreto, Medéia Negra, temos Cruz e Souza, João Cândido, o próprio Bispo, tem muitos artistas e muitas pessoas que vão vir aqui falar para a criação a partir disso. Mas estão te perguntando sobre o seu processo de entrevista e escrita. E eu acho que o livro e a forma como você escreve, elas têm um tom da contação de história, sabe? uhum, Ela tem um tom de contação de história.
E por mais às vezes que a história seja dura, tem alguma coisa da tua escrita ali que conduz e que prende muito a gente para ir mergulhando nessas histórias. Então, se você pudesse Uhum. falar um pouco sobre o seu processo de escrita, entrevista. Então, assim, antes de tudo, eu sou uma contadora de histórias. Eu sou, o meu trabalho é contar a história do outro. Só que no meu caso são histórias da vida real, né? Eu trabalho com a não ficção. E o meu processo de trabalho, ele começa muito. Eu sempre me preparo assim para o que eu vou fazer, no sentido de me preparar emocionalmente para o que eu vou fazer e no sentido de, eu tento, quando eu vou contar uma história e quando eu vou oferecer a minha escuta para o outro, sempre olhar para o outro é, sem julgamentos. Isso aqui é primordial. O jornalista não tem o papel de julgador. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é o de contador de história e cada um tire dela o que vai para o seu proveito, o que pode aprender com ela. Então, eu acho que eu vou muito nessa questão do não julgamento, uma escuta respeitosa, e é bacana porque é um processo de construção, assim. É, Você imagina para uma pessoa que nunca falou sobre o que viveu, chega alguém, né, para dizer, não, agora você vai falar. Não é assim, não é um processo que vai falando, não é isso. A pessoa precisa sentir que você tem interesse real pela história dela, que você está comprometida em contar a história dela. Ela tem que ver em você alguma coisa que fale, não, ela merece que eu entregue para ela o que eu tenho de mais valioso, que é a minha memória afetiva. Então, esse processo, que é o processo de apuração, geralmente é um processo longo, de um ano. Eu já levei um ano e meio em processo de apuração, porque tem a investigação, que é própria do jornalismo, mas tem a escuta, tem a ternura, tem a empatia, que é própria do ser humano, né? Eu acho que é isso, é você se colocar na frente do outro, não como alguém melhor, você está ali para ouvir, você está ali para servir aquela pessoa no sentido de assim, eu vou fazer da sua memória afetiva, do seu tesouro, o que eu puder fazer de melhor pelo seu tesouro. Então, eu acho que é isso, o meu processo de criação vai muito por essa escuta, assim, geralmente eu volto várias vezes no mesmo endereço, eu preciso mergulhar na história, porque eu acho que para tocar o outro eu preciso me deixar tocar. Uhum, E isso é um processo doloroso, né? Eu me abro por inteira e você. É duro, né? uhum. Você entrar na história do outro dessa forma, mas ao mesmo tempo, e eu estou te falando isso até no caso do meu outro livro recente, né, o Todo Dia Mesma Noite, que é sobre a história não contada da Boate Kiss, é duro você se entregar para uma história e viver um luto que não é seu. Então, assim, na época que eu estava construindo, apurando o Holocausto, eu estava amamentando meu filho. E aí meu filho tinha 5 meses e eu tive que tomar a decisão de eu vou parar de amamentar meu filho para poder contar essa história. E foi uma decisão muito difícil, porque eu estava lidando com a história de mulheres que não puderam amamentar seus filhos. Cara, foi um momento assim, eu até me emociono, assim, foi um momento muito complicado. E meu marido falou para mim, Dani, eu te conheço. Vai, você precisa contar essa história. Quando ele falou, vai, você precisa contar essa história, isso meio que me libertou. E ao mesmo tempo, eu carreguei essa culpa por muitos anos, assim, né? E recentemente, meu filho hoje tem 9 anos, né? Recentemente a gente numa conversa, porque ele quis levar um livro meu para a escola, ia para falar, porque eles estavam discutindo um tema que ele achou que meu livro. E aí ele falou do orgulho que ele sentia pela mãe, de ter essa mãe que contou essas histórias, do jeitinho dele, ele falou, né? De ter uma mãe que os livros dela estão na biblioteca da escola. E aí eu entendi que levou esse tempo para ele entender que nem sempre eu podia estar presente, né? Uhum. Enfim, mas é isso. Bonito. Que bom. Que bom te ouvir. É É. engraçado
reflete muito na minha pesquisa, né? A minha busca, só para falar um pouco dela, quem quiser fazer perguntas, a gente tem 10 minutos. Mas eu começo a minha busca por Judite com o nascimento do meu filho, porque eu entendo esse lugar poderoso que nós mulheres temos a partir do parto, né, do meu parto, a partir daquela vida, e eu me pergunto, mas e a mãe do meu pai? Eu não sei nem o nome, eu não sabia nem o nome da minha avó. Então, como é que eu não sei nem o nome da minha avó? Como é que eu não sei essa história? Eu preciso olhar para isso para poder entender a trajetória dessa família, entender essa história. E é aí que eu mergulho nisso tudo, né? Então acaba sendo uma busca no meu quintal, mas o meu quintal como representante do mundo, porque aí eu vejo que essa Uhum. história foi a história de muita gente. Aí eu Sim, é começo a história de todos nós. eu começo a minha residência artística com Cícero com, sei lá, 5 meses também por aí. Ele tinha 3 quando eu comecei a investigar a história. E no ano seguinte eu comecei a residência. E aí a Diana, a coordenadora, ela fala: é uma residência artística familiar? Porque eu ia com ele para Juliano Moreira. Ele ficava lá enquanto eu ia pesquisando. Enfim, muita história, mas assim, me toca muito. E queria saber se vocês têm perguntas para mim, para Daniela, porque a gente vai encerrar. Eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade, a tua abertura para falar sobre esse tema tantas vezes. Estou vendo se as pessoas têm perguntas. Eu queria agradecer ao Museu Bispo do Rosário. Mês passado foi o mês da luta antimanicomial e Interfaces Sim, começou dentro dessa luta. Por questões aí logísticas, essa live com a Daniela aconteceu fora desse mês, mas a luta antimanicomial ela é uma luta que segue é para sempre. permanente, né? É com Então, certeza. podemos dizer que ainda estamos fazendo essa live numa luta que ela é antimanicomial, numa luta que ela é por essas mudanças, porque vidas negras elas importam muito. Essas Sim, vidas negras construíram, ergueram e movem esse país em maioria. Nós não somos minoria, nós somos verdade. maioria. E por isso também eu estou aqui movendo isso tudo. Então eu te agradeço ao Museu Bispo do Rosário, agradeço a presença de todos vocês. A live vai ficar salva para quem quiser ver aqui no Instagram, depois eu vou colocar no YouTube. E não vou anunciar hoje quem são os próximos convidados, mas eu quero muito conversar sobre Frantz Fanon. Todo mundo fala muito do Frantz Fanon no recorte do livro dele Peles Negras, Máscaras Brancas, mas o Fanon foi uma figura muito importante também na reforma psiquiátrica lá na Europa. Negro, é importante falar do Frantz Fanon, Lima Barreto, grande escritor Sim, brasileiro, jornalista negro. que teve passagem pela colônia Juliano Moreira. A gente precisa conversar sobre ele, sobre a produção dele. Ele tem um livro Cemitério dos Vivos, que eu não li ainda, mas que fala um pouco sobre esse tema que estamos conversando aqui. Márcia Lima, que é uma atriz baiana que está fazendo agora uma peça chamada Medeia Negra. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque é sobre encarceramento feminino, mas a gente vai fazer esse recorte. Então, assim, tem muita gente para vir, para falar sobre esse tema. Te agradeço a Eu presença que de vocês. agradeço. E é Eu queria isso. agradecer pela oportunidade, por ver você envolvida nisso também, uma mulher negra, uma mulher forte, tendo esse protagonismo. Isso é muito importante para que as pessoas que olhem se reconheçam em você e se inspirem, né? Então, assim, desde o começo, quando você me procurou, eu achei que era importante falar com você e dar a minha contribuição.
E eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre essa história, a história que eu falo sempre do nosso Holocausto, uma história que diz respeito a todos nós. Todos nós temos ou tivemos alguém da família com doença mental. Isso é uma história que passa por todas as casas brasileiras. Então, é uma história sobre a qual a gente não pode ficar indiferente, né? É isso, tá Como você bom? tem cuidado da saúde mental agora em tempos de pandemia? Só para deixar uma inspiração. Você tem alguma Ai, inspiração sobre isso? menina, olha, não é fácil. Eu acho que a gente vive assim, assim, uma montanha-russa de emoções, né? Hum, Mas eu tento, eu tô trabalhando muito mesmo na pandemia. Um dos meus livros que eu não posso falar com agora porque tem um contrato de confidencialidade, tá virando uhum, uma série para TV. Então, eu uhum. estou trabalhando muito na consultoria desse projeto. O meu novo livro vai ser lançado em agosto e a gente está finalizando todo o trabalho de capa e está muito lindo porque também é uma biografia de uma mulher, é minha primeira biografia, então estou muito feliz, assim, Os Dois Mundos de Isabel é o nome do meu novo livro, que sai em agosto. E assim que eu tenho que manter minha sanidade, até porque eu tenho um filho para criar Uhum, uhum, enfim, tenho que estimular ele que está fora da escola. Para as crianças tem sido muito difícil, né? E eu acho que é isso, é vivendo um dia após o outro, é encontrando motivos. Eu li uma frase ontem, achei ela tão linda. Eu fotografei, mas não gravei. Que a gente envelhece quando a gente, mais ou menos isso, quando a gente dorme sem planos e acorda sem esperança. Mais ou menos isso, a frase é muito melhor que isso. uhum. Mas eu falei, cara, é exatamente isso, assim, a gente precisa ter projetos, ter sonhos, ter objetivos. Eu acho que é isso que tem que fazer com que a gente acorde amanhã feliz e com vontade de fazer a diferença, sabe? Então, assim, eu sou movida a projetos, eu sou movida a esperança, eu sou movida a muitos sonhos. O sonho, um deles é ver realmente, é construir esse mundo melhor que a gente precisa tanto, né? Então, eu acho que a gente não tem o direito de fraquejar, entendeu? Aliás, a mulher não tem direito de fraquejar mesmo, coitada, porque a mulher ela vem de tantas lutas históricas, né, que ela já é uma guerreira, né? Então, eu Uhum, acho que a gente é guerreira por natureza, né? A gente uhum, não tem cansaço, a gente não tem, não se importa com os desafios, porque eles são permanentes só pelo fato da gente ser mulher, né? uhum. Tá bom, então é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Um Até a beijo. próxima. Tchau. Tchau, gente.